3 autores com gêneros e estilos bem diferentes. 3 dicas de leitura, uma de cada escritor. Livros que adoramos, as pérolas das nossas estantes. Hoje eu vou falar sobre um livro que é uma antiguidade, uma pérola, uma preciosidade. Os Meninos da Rua Paulo, é de um escritor holandês, Ferenc Molnar. Essa história, gente, é uma história belíssima. Esse foi um livro escrito para crianças que acabou se tornando também uma obra de referência para adultos. Os Meninos da Rua Paulo fala sobre 2 patotas, 2 galeras, que dividiam um determinado parquinho próximo ao bairro deles, isso na Holanda, em 1907, e que começaram a ter divergências e resolveram que existia uma guerra para ver quem ia ser o dono desse parquinho. Ez nekünk létkérdés. Világos. Szükségünk van a grundra, mert nekünk labdaterület kell. Não era um parque com brinquedos, nem com nada disso, era apenas um grande descampado que era onde eles brincavam, jogavam bola e faziam outras coisas. E o personagem principal dessa história é o Němeček, que eu também não sei se estou falando certo, mas eu li esse livro com 10 anos de idade e nunca me esqueci desse nome. Němeček. A história me marcou muito, me emocionou bastante, porque é uma história que fala sobre pertencer a algo. O Němeček era o mais novinho da história e ele queria pertencer a um dos grupos e aí tinha que passar por diversas, vamos dizer assim, ritos de passagem a um membro daquela turma, daquela patota, e efetivamente participar da guerra. E são momentos duros e fortes para uma criança. Hát csak rajta. Most csináljanak velem, amit akarnak. Verjenek agyon, vagy csavarják ki a kezemből. Mert én ugyan magamtól oda nem adom. E a guerra, o momento da guerra também, claro, não é uma guerra que ninguém mata ninguém. É um livro que faz você pensar um pouco do que é realmente importante, de como às vezes as coisas nos iludem na vida. É uma dica não só para crianças, mas eu até diria para crianças maiores do que 10 anos, 12 anos, eu acho que é uma boa idade para começar a ler esse livro. Não tem nada demais, criança de 10 anos pode ler, eu li, mas foi muito emocionante, eu acho que foi pesado demais. Eu não estou contando nada para não quebrar aí a expectativa de ninguém, mas é muito interessante, apesar de ser uma história de 1907, os temas e as emoções são extremamente atuais, falam sobre lutar pelo que se acredita e falam sobre a efemeridade de algumas coisas que a gente só consegue perceber quando a gente vai ficando mais velho. A gente não combinou e os livros têm tudo a ver um com o outro. Também é sobre pertencer a um lugar, também é sobre se sentir querido no grupo, também é sobre como fazer parte. Preenchi, da Luciane Rangel e com as ilustrações da Ana Cláudia Coelho. O livro é nacional, mas passa no Japão. É a história dessa menina, ela é adotada e ela tem traços, ela é loirinha, tem o olho claro e tal, tá aqui, ó, dá pra ver. Como ela é loirinha e tal, essas coisas, ela não é querida no Japão. O pessoal chama de gaijin, e ela sofre um bullying muito violento e tal. E aí ela encontra com um menino no meio da rua que não tem memória. Aparentemente é um chinês que está lá no Japão e que não tem memória. Tá? Acabou de estar com a crise de amnésia. E ela começa a acreditar que aquele menino é um anjo que caiu do céu para salvá-la daquela vida tenebrosa que ela vive. Então eu adorei, li assim numa velocidade impressionante e recomendo. As ilustrações que tem no livro, elas são no mesmo estilo da capa, porque a capa é bem legal, parece desenho japonês. Aí, peraí, dá pra mostrar um aqui rapidinho. Olha aqui que legal. Não sei se vocês conseguem ver, a ilustração é em preto e branco. Deu pra ver aí? Tipo quadrinho japonês. É, tipo mangá. Né? Aliás, a Luciane, ela é louca. E sabe você falou de ilustração, sabe um lance que eu achei maneiríssimo que elas fizeram? Uma coisa que eu fiquei assim, a cada personagem tem uma ficha, ó, tá vendo? Com o desenho deles e aqui do lado as impressões da Luciane Rangel e da Ana Cláudia do que elas acham da personagem. Do tipo, a personagem é tímida, é isso, é aquilo, eu imagino que ela é assim, que ela é assada e tal. Então ficou muito, muito, muito legal. Adorei. Não, eu quero só dar um depoimento, que minha filha tem 11 anos, leu Tenchi e adorou, amou,
ficou realmente apaixonada, botou lá no top da lista dela. Eu recomendo para, por exemplo, assim, quem tem filho, sobrinho, sei lá, enfim, que não curte ler, ele é um bom livro para iniciar. Sabe aquele lance assim, ele tem todo o requisito para iniciar, porque ele tem imagens, tem ilustração, é um livro grande, então a pessoa vai ficar, a criança que está começando vai ficar naquela assim, caramba, li um livro grande, entendeu? Aquele lance assim, e é de uma linguagem muito fácil, muito gostosa, de uma história muito legal, então é muito recomendado. Mas não é só para crianças e adolescentes, não. Eu acredito, pelo que eu venho vendo da galera, que adultos também vão gostar. Pode ir sem medo. Eu trouxe um livro que também fala indiretamente sobre pertencer a alguma coisa, estar em um lugar, em um determinado lugar, é você estar dentro de um submarino. Pertencer a uma arma de guerra. Né? Então, Submarinos Alemães, Arma Oculta. Essa série aqui é muito boa, ela é dos anos 70, história ilustrada da Segunda Guerra Mundial. Quem gosta de Segunda Guerra geralmente fala que essa é a melhor série sobre Segunda Guerra que já foi lançada no Brasil, da editora Rennes. Acho que a Rennes até já fechou as portas. Mas você acha os livros dela com relativa facilidade em sebo até hoje. É não ficção, né, Marcelo? Ele é não ficção, ele conta como é que um submarino funciona, né? Entre outras coisas. Ele fala dos principais modelos submarinos da Alemanha e ele fala da campanha dos submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial. Um subgênero no cinema, em geral, que é o filme de submarino. É o Maré Vermelha, Caçado do Outubro Vermelho e alguns outros, e o melhor de todos esses é o Das Boot. E o Das Boot, ele fala um pouco dessa história aqui. Os submarinos alemães quase ganharam a Segunda Guerra Mundial, né, sozinhos. Eles quase sufocaram o esforço de guerra dos aliados. Churchill morria de medo, Churchill, que era o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra. O que tirava o sono dele eram os submarinos alemães. Foi a arma alemã que, no final da guerra, mais morreram proporcionalmente soldados, foi essa aqui. E o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial por conta dos submarinos alemães. Por afundamentos nossos de navios mercantes em águas brasileiras, levaram o Brasil à Segunda Guerra Mundial. Então, assim, e aqui fala de algumas operações que eles fizeram no Brasil também, eles falam da Costa de Pernambuco, coisa e tal. É meio por alto, mas fala também. Então aqui fala da campanha do Atlântico, Batalha do Atlântico, perdão. Fala dos que eles chamam de tempos felizes, que é quando os submarinos alemães afundavam navios aliados a dar com pau e ninguém conseguia pegar eles até o final, quando eles estavam morrendo, troco de banana, porque os aliados melhoraram suas táticas para caçar submarino. Então, assim, é uma história muito humana, fala dos principais ases de submarino, que eram os grandes comandantes. Tem algumas operações que você, nem falando em filme, tipo James Bond, você acreditaria que é real. Tipo, o cara entrar com um submarino sozinho no início da Segunda Guerra, não era nem o melhor modelo. Ele entrou na base aliada inglesa, afundou o navio e conseguiu escapar sem ninguém ter visto ele. Ganhou uma medalha. Caramba! É épico. É um negócio tipo o Senhor dos Anéis, assim, o Frodo levar um anel lá na montanha sem ninguém ver e jogar o anel lá dentro. Então, assim, o cara fez uma façanha tão absurda que virou um rockstar na Alemanha. Hitler deu medalha pro cara, o cara apareceu em tudo que é jornal. Lances de aventura, lances humanos mesmo, dramas humanos. Tem o terror, que era trabalhar nos submarinos, ficar debaixo daquela pressão com mina, com as cargas de profundidade caindo na sua cabeça, explodindo. Aquele ping que você vê, ou que você ouve no filme, aquele tum, tum, que é o destroyer lá em cima te caçando. Tortura psicológica, né? Drama psicológico total. Então, assim, é aventura, é thriller e o melhor de tudo é que é real. Marcelo, não é drama psicológico, é tortura psicológica. Isso é muito pior. Gostou? Achou interessante? Deixe seu comentário. Compartilhe, dê os cliques lá no programa e coloca a gente nas redes sociais para a gente continuar fazendo o programa para vocês com o maior carinho. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente adora produzir esses vídeos para que vocês possam se divertir.